Nós saudamos todos os adolescentes com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui mais um domingo para a realização da nossa EBD dos adolescentes, né? Eu acredito que vocês estão com muita saudade de nós, assim como nós também estamos com muitas saudades de vocês. Mais um domingo, a nossa irmã Mary Jose não pôde chegar até aqui. Ela está viajando, mas está tudo bem com ela, tá certo? Ela foi passar uns dias fora com o filho dela, mas logo em breve ela vai regressar. Vamos fazer uma oração para iniciarmos nossa aula. Pegue sua revista, pegue sua Bíblia, tá bom? Que a gente vai precisar da Bíblia hoje, a gente vai ler muitos versículos da Bíblia hoje. E vamos orar para dar início à nossa aula. Ore comigo. Pai eterno, santo e amado Deus, ó Pai soberano, Deus de infinita misericórdia, Deus de eterna bondade, Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui para juntos, ó Pai, realizarmos mais um trabalho da nossa escola dominical. Nos guarda, nos cobre com o teu sangue, nos ajuda, Espírito Santo, venha se fazer presente em nosso meio, que tudo seja para a honra, para a glória do teu nome, desde agora para sempre. Amém. A nossa lição de hoje é a nossa lição de número 10, não é? Que tem como título, Caráter, a melhor herança. O texto, o destaque diz assim: e continuou dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Está lá em Lucas, capítulo 12 e versículo 15. A nossa lição de hoje nós vamos falar sobre caráter, não é? Principalmente um jovem cristão, né, que tem que ter um caráter cristão, uma vida exemplar. Para começarmos, nós vamos primeiro aqui definir o que é caráter. Hein, adolescente? O que vocês entendem por caráter? E tem uma definiçãozinha aqui que eu vou citar para nós começarmos. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo para o outro. É um feito moral, é a firmeza e coerência de atitudes, o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Nós que vivemos, que convivemos, né, em sociedade, nós temos que ter bem a definição do que é o caráter. O caráter, ele se adquire através da nossa instituição familiar, da nossa criação, não é? No decorrer da lição, nós vamos ver fatos bem interessantes. Vamos ler aqui a introdução. Pegue sua revista e leia comigo aqui a introdução. Quando ouvimos falar em herança, automaticamente pensamos em quê? Quando nós ouvimos falar em herança, nós pensamos em riquezas, fazendas, imóveis, carros, não é? A herança é algo que nós vamos herdar de alguém. Então, nós automaticamente relacionamos aquela herança a algum tipo de riqueza, a algum tipo de bens materiais. Sabemos que o dinheiro pode proporcionar muitas coisas boas, como conforto, viagens, compras, por exemplo. Mas será que o bem material é mais valioso do que uma pessoa e é tudo que se pode ter na vida? Muitos dizem que o dinheiro não traz felicidade. Mas será que é verdade? Será que é verdade, adolescente, que o dinheiro não traz felicidade? O dinheiro, ele nos proporciona, pode nos proporcionar momentos felizes, não é? Mas a nossa felicidade, ela depende unicamente do nosso bem-estar, que nós estamos por dentro, não é? Quando nós estamos felizes, muitas vezes não precisamos nem de dinheiro. Muitas vezes a gente está sem dinheiro, mas nós estamos felizes, nós estamos bem. Mas também não podemos negar que o dinheiro, não é?
quando tido de maneira honesta, ele nos proporciona, sim, momentos felizes. Não é? Com dinheiro, nós podemos realizar coisas que desejamos. Não é isso? Nossa sociedade está contaminada com a doença chamada consumismo, não é? Ao ponto de estar mergulhada neste estilo de vida e de ter criado a partir dos bens consumidos um padrão de vida social. No entanto, um cristão não pode se deixar manipular por esse padrão mundano. Vamos ler lá em 1 João 2, do 15 ao 17. Pega a sua Bíblia aí para ver o que é que João diz, não é? Primeira epístola de João, é lá no finalzinho, perto de Apocalipse, tá certo? Capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus nos diz que o importante, né, o mais importante na nossa vida é fazer a vontade de Deus. Não é? O mundo vai passar, as coisas daqui da terra vai ficar. Então, nós não temos que ter o nosso coração guardado só nas coisas daqui da terra, porque tudo isso vai passar. Vamos dar continuidade aqui. Mas deve se deixar transformar pelo Espírito de Deus, a fim de ser por ele aprovado. Por isso veremos que o valor do caráter é a maior herança que uma família pode deixar para os seus membros ou para os seus filhos, né? Vamos ver aqui o segundo tópico, o valor do caráter. Certamente já ouviu essa palavra, mas você sabe o que ela significa exatamente? Que foi a introdução que eu dei, né? Podemos entender caráter como as características de qualidades e defeitos de uma pessoa. A maneira de agir e de reagir de uma pessoa. O caráter guia as ações, os valores e o comportamento de uma pessoa. A partir de nossa decodificação desses valores e ações, é que ouvimos falar em pessoas de bom caráter e de mau caráter. Isto é, pessoas que se doam em fazer o bem e outras que se entregam em fazer o mal. Quando nos deparamos numa situação em que temos que fazer duas escolhas, uma simples, mas errada, e outra difícil, porém certa, a pessoa de mau caráter não pensa duas vezes em seguir pela via mais fácil. Mas o cristão, né, o adolescente crente, aquele que nasceu de novo, que a Bíblia diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há, não é? E aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então a nossa lição diz assim, ó, mas o cristão, aquele que nasceu de novo, deve estar pronto para tomar a decisão certa, mesmo que num primeiro momento ele lhe traga algum prejuízo, pois são nossas decisões que demonstramos ter um bom caráter e sermos verdadeiros servos de Deus transformados por Ele. A Bíblia nos ensina vários tipos de atitudes e de características que devemos ter para nos desenvolvermos como uma pessoa que produz o fruto do Espírito em sua vida, ou seja, portadora de um caráter que Deus deseja de nós. Essa atitude surge nas pequenas coisas dentro da nossa família. Assim, somos ensinados a tomar decisões cabíveis. Esse caráter segundo a vontade de Deus é a herança de maior valor que podemos receber da nossa família. Nós sabemos que a adolescência é uma fase difícil, é uma fase complicada, né? E é justamente nessa fase que vai se formar um bom caráter ou um mau caráter.
E eu acredito que na família de vocês, não é? Os responsáveis, os pais e as mães de vocês, eles têm ensinado o bom caminho a vocês, que é esse que deve ser seguido, não é? Quantas vezes o adolescente, por influência, né, de más companhias, de pessoas que têm mau caráter, né, você muitas vezes tem uma educação diferente dentro da sua casa, mas quando você se junta com aquela pessoa, você começa a ter reações diferentes daquelas que você aprendeu. É nessa hora que você tem que ter um caráter cristão, uma postura cristã, não é? De dizer assim, eu não aprendi dessa maneira errada, eu não aprendi dessa forma, a Bíblia não diz dessa maneira. Embora que todo mundo esteja fazendo, mas se você tem sua consciência cristã, o seu caráter, não é? Firmado em Cristo, na sua família que você não aprendeu daquela maneira, né, adolescente? Então você tem que, naquele momento, a lição nos diz assim, por mais que seja a decisão mais fácil de tomar, e aquela que seja uma maneira correta, seja a decisão mais difícil, você tem que seguir aquela que é certa, não é? Vou dar um exemplo. Adolescente, nós achamos que existe uma mentirinha pequenininha, né? E tem aquela mentirona bem grande, que não é verdade. Mentira é mentira, seja ela grande, seja ela pequena, não é? Aí muitas vezes você desobedeceu, você mentiu para seus pais, mas para você não ter um castigo, para você não ter uma repreensão dura dos seus pais, aí você ali naquele momento, você vai e mente, né? Você encobre alguma coisa que naquele momento era para ser falado. Então, tá aí a formação do seu caráter, não é? Se você vai esconder do seu pai aquela coisa que não é para você esconder, porque Deus está vendo. Então, é nesse momento que você tem que ter a luz do Espírito Santo de Deus e tem que ter a sua consciência e o seu caráter formado para tomar a decisão certa. Seja qual for a consequência daquilo, eu não posso mentir. Então, ou que meu pai esteja vendo, ou que minha mãe não esteja vendo, ou que meu pastor não esteja vendo, mas o meu caráter, o caráter certo de uma pessoa é toda hora. Mesmo que aquela pessoa não esteja vendo, mas eu vou manter o meu caráter. Vamos ler aqui. Adolescência, nessa faixa etária, o caráter, aspectos comportamentais e aspectos comportamentais serão desenvolvidos no adolescente. E compreender isto é fundamental para trabalhar e estimular o acompanhamento nesses aspectos. Existem 3 aspectos que formam o caráter de um indivíduo, não é? E eu trouxe aqui esses 3 aspectos. São os aspectos mentais, sociais e emocionais. O primeiro aspecto mental, não é? Que é a razão, a sua razão. O desenvolvimento total da mais alta faculdade humana nos processos mentais, a razão. De acordo com o pastor Antônio Gilberto, é ainda nessa idade que a mente atinge o mais elevado período intelectual, que é na fronteira dos 15 anos, né? Passando dos 15 anos. Vem a insubmissão, que o adolescente questiona frequentemente a autoridade, não é? Não quer ser submisso por algum motivo, eu não devo satisfação, eu não tenho que obedecer, não é? A inquirição, que interessam-se por aventuras e descobertas e fazem julgamentos prematuros. Aí vem agora o segundo aspecto, que é o aspecto social. Companheirismo. Os amigos, muitas vezes, né, são mais valorizados que a família. É aí onde está errado, não é? Nós aprendemos que a nossa família é a nossa base. Um referencial, espelham-se em pessoas famosas, não é? Tem aquele adolescente que se espelha naquele ator, naquele cantor, tem que ter cuidado, não é? Um adolescente cristão, na formação do caráter dele, ele tem que se espelhar num homem de Deus, numa pessoa que corresponda aos mandamentos do Senhor. Cuidado para você não se espelhar em pessoas que não têm temor a Deus,
que não observam, que não andam no caminho do Senhor. Porque a partir do momento que você se espelha naquela pessoa, se aquela pessoa errar, você também vai errar. O apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, tem que ser imitador de Cristo, tem que andar no caminho de Cristo. Tem que ter cuidado nisso, não é? Vem também aquela fase da independência, né? Que quer ser independente, quer ser adulto, quer ser independente do pai, independente da mãe, quer ser aquela pessoa já adulta. Aí vem o terceiro aspecto, que é o aspecto emocional. O emocionalismo é uma instabilidade emocional. As emoções oscilam da alegria à extrema tristeza, não é? Uma hora você está com aquela euforia toda, com aquela alegria toda, e depois aí pode vir aquela melancolia, aquela tristeza por alguma atitude de algum amigo ou até alguma coisa ali que bateu dentro de você, né? Vem o devaneio, que faltam-lhe o domínio das emoções. Sonham e fazem tempestade em copo d'água. E tem também a questão do humor, né? Sentem-se bem quando podem. Aí, às vezes, por qualquer coisinha, já mudou o humor. Já levou aquilo para o seu lado emocional e você já ficou ali triste, não é? Vamos agora para o tópico, o cristão e a riqueza. Certa vez, Jesus contou uma parábola para algumas autoridades judaicas que o testavam, dizendo que um homem tinha como objetivo de vida alcançar grandes riquezas de posses e bens. Vamos ler essa parábola, ela se encontra em Lucas. Pega aí a Bíblia para você acompanhar comigo essa parábola. Lucas capítulo 12. Lucas é depois de Marcos, tá bom? Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. A parábola do rico insensato. Olha o que é que diz. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, olha o que Deus disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Está vendo que lição, adolescente? Que parábola maravilhosa que Deus deixou para nós refletirmos. Aqui a Bíblia, Jesus estava querendo nos ensinar que não adianta juntarmos tesouros aqui na terra. Não que nós não procuramos ter uma vida boa, não é? Claro que não é isso. Nós temos que procurar o nosso bem-estar. Nós temos que procurar nossa independência financeiramente. Nós temos que ter dinheiro, porque nós precisamos disso. Mas o que Jesus quis mostrar aqui é que não é só isso que nós devemos ter. Que o mais importante para nós é o nosso tesouro com Deus, as nossas obras com Deus, não é? Porque tudo aqui vai ficar, tudo aqui vai passar. Hoje somos adolescentes, amanhã seremos adultos, depois todos nós vamos morrer e vamos deixar. E a nossa vida espiritual, não é? O que nós fizemos? Onde nós juntamos o nosso tesouro? Será que foi no céu ou foi aqui na terra? Aqui passou tudo, acabou tudo.
E o que nos resta? Lá na nossa vida eterna, não é? Que é onde deve estar o nosso tesouro, é onde deve estar o nosso coração. Vamos continuar aqui na lição. Ao chegar ao fim da vida, ele tinha tudo o que desejava, mas ao enfrentar a morte, os seus bens materiais não lhe serviam de nada, não é? Porque viveu aqui, juntou tudo, mas depois que morreu ficou tudo e ele teve que partir, não levou. Com toda a sua riqueza material, Deus não o considerava rico. Esse é um ponto fundamental que devemos aprender na vida. A riqueza material não deve ser o mais importante da nossa existência. Nesse aspecto, o Senhor ensinou que a preocupação central do cristão deve ser em fazer a vontade de Deus. Nós já vimos isso em outras lições, né? O primordial na nossa vida é fazer a vontade de Deus, é o nome do Senhor ser glorificado, pois as nossas necessidades serão por ele atendidas. E nos alerta para o fato de que os bens acumulados aqui na terra se acabarão, mas as riquezas guardadas no céu durarão para sempre. Você tem juntado riquezas aonde? Qual a pergunta? Onde você as tem guardado? Lembre-se, onde estiver o seu coração, ali estará a sua riqueza. Agora nós vamos assistir um pequeno videozinho, tá certo? De um ensinamento bem importante. Presta atenção nesse vídeo, tá bom? O irmão vai passar o vídeo e nós já voltamos. Tá? Caráter e reputação. Costumo dizer que a maior crise do Brasil não é política, não é econômica, não é social. A maior crise da nossa nação é moral, caráter e reputação. A maior herança que um pai pode deixar para o seu filho não é uma fazenda com muitas cabeças de gado, não são 50 casas alugadas, não são milhares de dólares investidos na bolsa de valores. Não! A maior herança que um pai pode deixar para o seu filho é o seu caráter, é a sua integridade. Mas afinal de contas, o que é caráter? E o que é reputação? Reputação é o que as pessoas pensam que você é. Reputação é o que as pessoas pensam que eu sou. Caráter é o que Deus sabe o que você é. Caráter é o que Deus sabe o que eu sou. Gosto do que disse Arnaldo Jabor. Reputação é o que as pessoas dizem sobre aquele que morreu diante do seu túmulo. Caráter é o que os anjos dizem sobre este que morreu diante de Deus. Caráter é o que você é quando ninguém está te observando. Caráter e reputação. Esta é a maior crise que uma família pode sofrer. A crise moral, a falta de caráter, a falta de integridade. Outro dia alguém me perguntou: Josué, aonde é que nasce um corrupto? Em Brasília? Não! O corrupto nasce dentro de uma família onde os filhos veem o pai sonegando imposto, subornando o guarda, comprando um DVD, um CD, um relógio, uma bolsa pirata. Um corrupto nasce aonde os filhos veem o pai ou a mãe mentindo, faltando com a verdade, falsificando. O corrupto nasce quando um filho vê o que uma criança outro dia viu. Ela foi com o pai em um restaurante e havia uma placa no restaurante: até 6 anos a criança não paga. O pai pensou: vou ganhar uma refeição para o meu filho. E quando ele chegou na porta do restaurante, alguém perguntou: quantos anos tem esse menino?
O pai respondeu: ele tem 6 anos. Aí o menino chamou a atenção do pai. Seu pai, eu fiz 8 anos a semana passada. Esse pai está ensinando esse filho sobre corrupção. Agora preste atenção. Corrupção não é só aquilo que acontece lá no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Não! Existem pequenas corrupções. Existem pequenas corrupções que é tão grave quanto aquelas que acontecem no alto escalão do governo. Estacionar o seu carro na vaga do idoso quando você não é idoso. Estacionar o seu carro na vaga do deficiente quando você não é deficiente. Estacionar o seu carro em um lugar proibido, achando que isso não tem problema. Furar a fila, colar um trabalho na internet, dizer que foi você quem fez. Isso também é corrupção. Gandhi disse uma frase que eu gosto muito: seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Caráter e reputação. Integridade. Eu tenho um discípulo que é muito íntegro. Um dia ele estava manobrando o seu carro no estacionamento e ele bateu na lateral de um outro carro. Ninguém estava vendo. Ele desce, dá uma olhada no estrago, foi grande. Ele poderia ir embora. Ninguém estava ali observando, mas ele pega um papel e ele escreve: meu nome é este. O telefone, e diz: bati na lateral do seu carro e quero pagar o estrago. Eu quero consertar seu carro. No outro dia, o rapaz liga para ele. Ele diz: faça 3, 4 orçamentos e traz para mim. O rapaz fez os orçamentos e trouxe para ele. Sabe qual foi o valor do prejuízo? Sabe quanto custou aquela batida? R$3.800. Aí você diz: talvez eu não faria isso. Mas quanto custa a sua moral? Quanto custa a sua integridade? Quanto custa a verdade para você? Quanto custa o seu caráter? Caráter é o maior valor, é o maior legado, é a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos. Quando os seus filhos pensam em verdade, lembram de você? Quando seus filhos pensam em honestidade, lembram de você? Quando seus filhos pensam em lealdade, fidelidade, lembram de você? Caráter e reputação. A minha proposta para você é: seja a mudança que você quer ver na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, na sua nação. Pense nisso. Caráter e reputação. Graças a Deus, voltamos, né? E aí, vocês assistiram esse pequeno vídeo? Deu para entender direitinho o que chamou a atenção de vocês, não é? Com relação ao caráter, com relação à formação do caráter, não é? Será que você tem um bom caráter quando seu pai não está vendo? Quando ninguém está lhe vendo, né? Foi aquilo que eu disse aqui no começo da lição. Quantas vezes, né, adolescente, por um motivo ou por outro, aí você fez uma coisa errada ali e você teve a chance, né, de consertar aquele erro, mas você preferiu mentir. Isso é uma falta de caráter, não é? Isso não é caráter de um cristão, como o vídeo diz aí, não é? Já imaginou você fazer uma coisa e ninguém está vendo? Ah, ninguém está vendo, ninguém viu. Jesus viu. Será que naquele momento você vai ter um bom caráter de dizer: não, eu não aprendi dessa maneira? Que eu acredito, né, que os pais de vocês, quando vocês vê alguém mentindo e você pode mentir também, aí você diz assim: não, minha mãe não me ensinou a isso, meu pai não me ensinou a mentir. Como o próprio vídeo diz, não é? Que às vezes será que quando seu filho pensa em falar a verdade, pensa em um bom caráter, ele tem como exemplo um pai e uma mãe cristão, não é? Vamos agora para o tópico aqui: o perigo da avareza. Antes nós vamos dar uma definição aqui
da palavra avareza. O que é que significa avareza? O que é que você entende, adolescente, por avareza? Avareza é o amor ao dinheiro, não é? O pecado é ter a avareza. O pecado não é ter o dinheiro. Você pode ter dinheiro, contanto que você não tenha amor ao dinheiro, ganância, né? Aquela coisa assim, fora do seu controle, aquela coisa que ali você deposita todo o seu coração em ter dinheiro, porque tem que ter dinheiro. Isso é pecado, isso chama-se avareza. Avareza é o amor ao dinheiro. É uma escravidão ao vil metal. Diz a Bíblia, olha o que é que a Bíblia diz. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da sua fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, né? O que a Bíblia nos diz aqui é que quando colocamos muito amor ao dinheiro, nós somos capazes de fazer coisas que desagradam a Deus porque temos amor ao dinheiro. Somos capazes de mentir. Quantos são capazes de roubar, né, para ter dinheiro, de ultrapassar, de passar por cima do outro, até de matar, porque tem aquela ganância por dinheiro, né? Isso chama-se avareza. Deus não condena a riqueza em si, mas a ambição, a cobiça e a avareza. Abraão era um homem muito rico. Jó era riquíssimo. Antes e depois da sua provação, né? Jó era rico antes, depois ele passou por toda aquela provação, mas Deus deu a riqueza de novo a Jó e Jó continuou rico. Davi foi um homem rico, Salomão foi um homem de muitas riquezas, né? E outros reis que acumularam muitas riquezas, e nenhum deles foi condenado por isso. O que Deus condena é a ganância e a ambição desenfreada por riquezas. Deu para entender aí o que é a avareza, né? Que é o amor excessivo ao dinheiro. Vamos ler aqui o tópico, o perigo da avareza. Do que depende a sua felicidade? Neste mundo, sofremos a sedução do sistema consumista em que vivemos. A avareza tornou-se um sentimento comum, um instinto de sobrevivência para os padrões econômicos atuais. Porém, como cristãos, apesar de vivermos neste mundo, não pertencemos a ele. Por isso, não podemos nos conformar com a realidade caótica do mundo em que vivemos, e assim, por intermédio das nossas atitudes. Devemos influenciar a sociedade e jamais deixá-la que influencie ou transforme o nosso caráter. A avareza nos afasta da vontade do Senhor, pois o avarento falta generosidade para com o próximo. Ao invés de dedicar amor ao seu semelhante, o avarento dedica o seu amor ao dinheiro e às riquezas. Falando com os seus discípulos, após o jovem rico se despedir tristemente, Jesus afirmou: "E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha." Está lá em Mateus 19, 24, né? A Bíblia ainda afirma: "Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males." Como eu já falei aqui, né? Em você ter amor ao dinheiro, você pode matar, você pode roubar, você pode destruir o seu caráter, o seu bom caráter por amor ao dinheiro, não é? Portanto, à luz do Evangelho, devemos aprender com a nossa família os valores de rejeitarmos a ganância, a avareza e cultivarmos um bom caráter que glorifica ao nosso Pai Celestial. Será que você está sendo um bom exemplo, não é, na sua escola, né, na sua família? Pode ser que na sua família tenham pessoas que não sejam crentes. E será que elas veem a luz de Cristo em você? Será que você está sendo o sal da terra? Será que você está dando testemunho de um bom cristão? Não é? Vamos ver aqui a conclusão. O caráter é a melhor herança que podemos esperar dos nossos pais. Que possamos aprender em nossa família todo o ensinamento a respeito de uma vida de satisfação em Deus.
Por isso, devemos fugir do perigo da avareza e reter um bom caráter, forjado pelos ensinamentos da palavra de Deus e sob o cuidado dos nossos pais. Como eu disse aqui, eu acredito que os pais de vocês, né, ensinam vocês. Vocês vêm para a igreja, vocês ouvem a palavra de Deus. E a luz da palavra de Deus é que não devemos ter o amor ao dinheiro, né? Devemos manter um bom caráter, não devemos ser avarentos, presunçosos, não é? Quando nós vemos o nosso amigo, nosso irmão precisando de uma ajuda, seja de uma palavra, ou seja até de uma ajuda material. E quantas vezes nós temos e não queremos ajudar, não é? Ou não queremos repartir. Não é que tudo que você tem, você vai ter que sair dando, né? Não é que quando você tem alguma coisa, você tem que sair dando ao seu amigo, ou você tem que sair estragando. Não, não é assim. Mas você tem que ter cuidado para aquilo não tomar conta do seu coração, para que o dinheiro, para que esse mundo consumista, né, de ter. Quantos adolescentes, isso acontece muito com adolescente, com adulto, né? Às vezes você vê seu colega ali com um celular melhor do que o seu, com uma bicicleta melhor do que a sua. Não é pecado você ter uma coisa boa. Ou você olhar e achar bonito e dizer, eu queria ter um carro, eu queria ter uma bicicleta. Isso é normal do ser humano, não é? E nós devemos nos esforçar que o Senhor vai nos dar aquilo. Pode ser que não seja hoje, mas quando você lutar honestamente, né, você vai cumprir o desejo do seu coração de ter uma bicicleta boa, um celular bom. Mas nós não devemos colocar isso como princípio da nossa vida, de porque, meu amigo tem um celular bom, então eu também quero um. Então eu também tenho que comprar um daquele. E crucifica até seu pai ou sua mãe dentro de casa, né? Incomoda o pai e a mãe, porque tem que ter um celular daquele, porque tem que ter uma bicicleta daquela. Não façam isso, não é? Porque eu acredito que vocês não fazem. Lute para você conseguir aquilo de uma maneira honesta. Economize em alguma coisa, né? E quando chegar o tempo, você vai ter aquilo, tá certo? Então, eu espero que essa lição tenha fluído um efeito positivo na vida de vocês, tá certo? Nós estamos muito felizes em estar aqui mais uma vez com vocês, né? Pena que ainda não está sendo pessoalmente, porque eu estou morrendo de saudade. Acredito que a irmã Mel de Jesus também está com muita saudade de vocês. Tenho recebido muitas mensagens de vocês, né? Ontem mesmo, né? Um beijo para todos vocês. Ontem tarde mesmo, conversei com alguns, né? Que me mandaram, disseram que estava com saudade. Isso é muito satisfatório para nós, porque nós estamos vendo que está surtindo efeito o nosso desempenho de estar aqui todo domingo com vocês, embora que de uma maneira muito distante, não é? Mas nós estamos alcançando vocês, isso é bom. Estamos com muitas saudades, esperamos voltar em breve, né? A abraçar cada um de vocês, a olhar no rostinho de vocês, até aquelas aulas que nós tínhamos tão debatidas, não é? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser conversar, pode falar conosco lá no Zap. Se não quiser falar no grupo, pode falar lá no Zap, tá bom? Vamos passar atividades, tá certo? Fique de olho nas atividades, porque nós estamos enumerando. Essas atividades serão cobradas no devido tempo, tá certo? E eu espero que logo, logo nós estaremos juntos, se Deus quiser, não é? Para juntos nos alegrarmos no Senhor, tá bom? Vamos orar, encerrando nossa aula, tá certo? E fique de olho lá no Zap que eu vou passar outra atividade, viu? Vamos orar, ore conosco. Pai amado, Deus eterno, ó Pai supremo, santo e excelso, te agradecemos por mais uma aula, por estar aqui, Senhor, nesta manhã. Oh, meu Deus, entre em cada lar, entre em cada família, Pai, cuida de nós, nos guarda, nos cobre com teu Espírito Santo, nos ajuda, guarda nós e a nossa família. Oh, Senhor, fica conosco, nos dá uma semana abençoada, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Amém.